Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho dobrado nesse domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo de luz, de paz, de alegria para o seu coração, para a sua vida. Você sabe, eu tenho um carinho especial pela pílula dos domingos, né, que a gente faz sempre com muito carinho. E aliás, eu espero que daqui a pouco você esteja conosco, nosso Evangelho no Lar, especial de Dia das Mães, gente. Domingo, Dia das Mães, é sempre um domingo muito especial, não é verdade? Mesmo na quarentena, com coronavírus, mesmo com essa instabilidade toda que o nosso país e os países vivem, mãe é mãe, não importa se ela está encarnada, desencarnada, é ou não é? É sempre um tesouro que merece ser lembrado, relembrado, extremamente valorizado. Então, feliz Dia das Mães, endereço aqui em especial antes de começar a pílula, por favor, me permita, eu sei que vocês vão entender. Um feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Luísa, te amo, mamãe, sempre escutando as pílulas, divulgando para todo mundo. Para minha sogra querida, minha amada segunda mãezinha, né? Talma Lúcia em Maceió, um beijo grande, né? Super vovó também, assim como minha mãe, super vovó, e a tantas mães maravilhosas que nós temos, né, ao nosso redor. Não vou entrar em detalhes, claro, tem minhas cunhadas também que são mães e tantas outras pessoas, e lógico, a minha esposa maravilhosa, Fabiana, né, minha companheira de todas as horas, mãe da Isadora, do Rafael, né, e me ajuda a tocar todos esses projetos que graças a Deus nós temos. Então, feliz Dia das Mães aí a todas vocês e a todas as mulheres desse planeta, independente dos desafios que passem, independente de onde se encontrem. Então, hoje é pílula especial do Dia das Mães, daqui a pouquinho Evangelho no Lar também. Dito isso, gente, com muito carinho, eu gostaria de conversar hoje, na nossa pílula especial de Dia das Mães com vocês, exatamente sobre uma jornada de autoconhecimento. A importância de espiritualmente nós aprendermos a fazer esse mergulho interior em busca de nós mesmos, em busca do nosso eu sagrado. Olha que tema fascinante. Tem mais ou menos 3 dias, quem está me acompanhando no Evangelho no Lar, e inclusive falei disso aqui na pílula, que eu tenho estudado muito princípios da mente alerta de mindfulness com vocês. O que é mindfulness? Para quem está chegando agora, né? Não escutou as outras pílulas? É a mente no presente. Gente, não é segredo para ninguém que a mente no futuro gera ansiedade e sofrimento. A mente no passado gera apego e sofrimento. Mas a mente no presente, a mente no aqui e agora, ser capaz, gente, de reconhecer Deus em cada passo da nossa jornada, nos liberta disso tudo e nos traz uma grande felicidade. Bem, quando a gente descobre esse processo, uma série, uma infinidade de possibilidades para a gente aproveitar a nossa vida vem até nós, não é verdade? E uma delas é desfrutar do prazer, da alegria de fazer essa jornada espiritual de autoconhecimento. Eu queria falar disso com vocês. Se existe uma coisa maravilhosa nessa quarentena, é exatamente a quantidade de pessoas que vivia dizendo que não tinha tempo por causa da correria, e realmente, né, muitas delas mesmo viviam uma correria enorme, e que passaram a estudar, que passaram a refletir sobre a vida, que passaram a buscar um nível de autoconhecimento, um nível de mergulho interior que literalmente não possuíam. Ontem à noite nós fizemos uma live, não sei se vocês participaram, foi maravilhosa, né, falando sobre as saudades que teremos da quarentena. E um dos principais pontos abordados foi esse. Foi exatamente ter esse momento, sabe, de parar para ler um bom livro, de refletir sobre nossas ideias, de sair, né, dessa correria que o piloto automático traz quando você está correndo para trabalhar, para sobreviver, tem horário para cumprir, para exatamente olhar você, não como você acha que você é, mas com um olhar muito além do que você provavelmente tinha a seu próprio respeito. Meus amigos, essa jornada espiritual é um convite maravilhoso de autoconhecimento que vai nos conduzir a um nível de conhecimento do nosso ser muito profundo e, consequentemente, abrir inúmeras possibilidades. Se eu pudesse, quem sou eu, dar um presente para você, mamãe, ou para você, mulher, né, que ocupa esse papel de mãe, não importa se você é tia, né, não importa se você é avó, mãe 2 vezes, né, não importa o papel que você ocupe, eu lhe diria, vá além dos papéis sociais que você ocupa e descubra a sua essência. Vá além dos medos que você possui e descubra quem realmente você é.
Sabe, meus amigos, nós somos seres potencialmente criados por Deus para desenvolvermos a nossa divindade. Só que muitos de nós ainda não acordou para essa realidade. Muitos de nós ainda vivem mendigando a atenção de Deus quando Deus nos deu livre-arbítrio para a gente co-criar a nossa vida através do poder direcionado dos nossos pensamentos e das nossas orações. Muitos de nós vivem literalmente com medo do futuro e se esqueceu que Deus nos deu o direito de aprendermos a nos conectar com o momento presente e que um presente bem vivido vai sim nos conduzir até o futuro. Quantos exemplos de mães, nós tivemos na história que passaram por dores, angústias, receios, mas através desse conhecimento de si mesmo, através da fé divina, foram firmes, não foi assim? A história belíssima de Santa Rita de Cássia, dos nossos irmãos católicos, vencendo tantos obstáculos, uma história lindíssima e inspiradora no interior da Itália. Nós vamos encontrar a mãe maravilhosa de Chico Xavier passando por tantos desafios para poder dar à luz a tantos filhos numa época dificílima, e a esse missionário maravilhoso e sempre aquele braço firme, aquele contato amoroso com o nosso amado Chico. Não foi assim com tantas outras mulheres, meu Deus do céu, que eu podia ficar aqui falando no decorrer da história. Santa Mônica, a famosa mãe de Santo Agostinho, que nunca desistiu do seu filho. Olha quantas lições. Mas certamente a mãe que nos toca ainda mais pelo significado, por ser quem foi, por ser quem é Maria, mãe de Jesus. Exatamente por ter vivido todo o processo que ela viveu, né? Imagina, ter visto o próprio filho ser assassinado, ter que conviver com essa história, recontando diversas vezes a mesma história para a quantidade gigante de pessoas que a procuraram depois da crucificação. Quase 30 anos depois é que ela teve o seu reencontro com Jesus, tão brilhantemente narrado no livro Boa Nova pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico. Emocionante. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo que não importa o tamanho da nossa dor. Às vezes ela é grande sim, mas se você mergulha nesse autoconhecimento, se você não tem medo de descobrir a sua essência sagrada, se você se conecta com Deus em você, você vai além de qualquer dor, você vai além de qualquer traição, você vai além de qualquer dúvida, você vai além de qualquer medo, como essas mulheres extraordinárias foram e continuam indo, até agora. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, homens, mas em especial me permitam hoje a vocês mulheres encarnadas, desencarnadas, que escutam as pílulas do nosso amado Evangelho e nos apoiam nesse projeto. 80% dos seguidores que nós temos, que faz a diferença gigantesca no mundo, no nosso projeto das pílulas, dos atendimentos fraternos, são de mulheres. A gente vê isso nas lives, eu vejo isso nos tratamentos. Infelizmente, boa parte dos homens está mais preocupada em jogar futebol, em brigar para ver quem tem razão na política, em viver como homens brucutus comuns. E tem aquela parte mais espiritualizada, mais sensível, que consegue equilibrar as coisas, o que é uma grande vantagem. Mas é você, mulher, ainda. Não se esqueça que cabe o papel de fazer a humanidade evoluir. Nós, homens, somos tolos. Nós achamos, no nosso egocentrismo, no nosso machismo, que somos nós que fazemos a diferença. É um grande equívoco falar que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Normalmente as grandes mulheres ou estão do lado ou estão na frente. Acredite. E de maneira muito humilde, os homens, faz com que muitos homens acreditem que são eles que tomam as decisões e que fazem a diferença. O amor no mundo foi oferecido em especial às mulheres. Tanto que os homens que crescem espiritualmente aos olhos de Deus precisam desenvolver também o seu lado feminino, sua sensibilidade, o que é algo que muitos de nós ainda têm dificuldade de fazer. Ou seja, vocês mulheres, pode acreditar, são a nossa grande ponte entre Deus e nosso coração, ainda que muita gente não tenha se dado conta disso ainda. Mas isso é um assunto para outra pílula, para um outro dia. Isso é uma fala de Jesus, não sou eu que estou falando isso não, viu? Numa conversa narrada por Humberto de Campos entre Jesus e Pedro, falando sobre o espírito que reencarna como mulher. Mas, enfim, Deus te proteja, Deus te abençoe. Hoje à noite, aguardo vocês para mais uma live especial. Hoje nós vamos falar às 8 horas da noite no YouTube, no nosso canal do Instagram, sobre a quarentena e a espiritualidade. O que a gente pode aprender com todo esse processo. Espero você lá, você mamãe, em especial, você mulher. Vai ser uma honra ter vocês novamente. Fiquem com Deus, um beijo grande no seu coração e não tenham medo de se descobrirem além da dor, além da incerteza, porque com absoluta convicção vocês vão encontrar muito mais do que vocês esperam dentro do próprio coração. Até breve, até muito, meus amigos queridos, muito breve.